As 7 mentiras que Jesus era vegetariano. Terceira parte. Publicado por Adventistas Unidos a favor da Reforma se sentindo abençoado. Hebreus 3, versículos 16 e 17. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. 1 Coríntios 10, versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. O que os israelitas cobiçaram? Não foi a carne? Como Paulo chama esta alimentação? Veja, e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. 1 Coríntios 10, versículos 6 a 7. Salmos 106, versículos 14 e 15. Mas deixaram-se levar da cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar as suas almas. Salmos 78, versículo 18. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. De que forma tentaram a Deus? Sim, tentaram pedindo carne. Não devemos cometer o mesmo erro. Temos abundância de alimento simples e natural, não cometamos o mesmo erro do povo de Israel. 1 Coríntios 10, versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. 1 Coríntios 10, versículos 5 e 6. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. 1 Coríntios 10, versículo 11. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A mesma coisa que Deus fez para os israelitas no deserto, Deus fez através de Jesus quando este esteve aqui na terra. Jesus, que representava o próprio Deus, só faria o que Deus faria também, e como Jesus estava imitando seu Pai, ele tolerou o apetite dessas pessoas carnívoras, porque as mesmas não sabiam que comer peixe era pecado. Na verdade, os fariseus ensinavam tão errado o povo, que toda a lei, Jesus teve que explicar novamente. Por isso é muito recorrente vermos Jesus debatendo com os fariseus desde criança. Agora vamos estudar as 7 passagens bíblicas, que muitos, ao lerem rapidamente, chegam a pensar que Jesus comeu peixe, mas nenhuma delas dizem exatamente que ele comeu, apenas diz que ele pediu, multiplicou e deu para o povo. Vejam. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes, vós mesmos, de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então, ele disse: trazei-mos, e, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes, às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Mateus 14, versículos 13 a 21. 2. Vamos ver outra passagem, que mostra Jesus apenas imitando o que Deus fez no deserto, isto é, fazendo uma demonstração de tolerância para com a ignorância daquele povo, que não sabia o que era certo e errado. Vejam. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem, em grupos, sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes,
erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Marcos 6, versículos 31 a 44. 3. Como estamos vendo, em passagem alguma vemos que Jesus comeu os peixes, ele apenas pega os peixes, abençoa-os e os dá para o povo, vejam. E, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Lucas 9, versículos 16 e 17. 4. Jesus multiplicou os pães e peixes 2 vezes, mas estou citando as passagens dessa história, segundo o que está escrito nos 4 evangelhos, o de Mateus, Marcos, Lucas e João. E podemos ver novamente o que Deus já fez no passado: tolerar a fraqueza, tolerar a crença do outro, tolerar o iletrado, tolerar o ignorante. Vejam. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. João 6, versículos 5 a 13. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.